A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson. Traduzido por Adriana Zoldini, ilustrado por André Dutti, primeira edição. Parte 1. O Velho Pirata. O Velho Lobo do Mar, na Almirante Benbow. Uma vez que o barão Trelawney, o Dr. Livesey e os outros senhores me pediram para registrar em detalhes nossa aventura na Ilha do Tesouro, do começo ao fim, sem omitir nada além de sua localização, e isso somente porque lá ainda há tesouros a serem extraídos. Empunho minha caneta e volto à época em que meu pai era o dono da pousada Almirante Benbow. Sob nosso teto se hospedou o velho homem no mar, de rosto curtido pelo sol, no qual se via uma cicatriz de corte espada. Me lembro como se fosse ontem, quando chegou com um passo arrastado à entrada da pousada, um rapaz trazia seu baú em um carrinho de mão. Era um homem bronzeado, pesado e forte. Sua trança encebada caía sobre seu ombro e o casaco azul surrado e sujo. Tinha mãos grosseiras, unhas negras e rachadas, e a cicatriz pálida e também suja cruzava uma das bochechas. Lembro de como observou a enseada e assoviou para si mesmo, para então começar aquela antiga canção de marinheiro que cantaria tantas vezes depois. 15 homens no baú do defunto, yo-ho-ho, e uma garrafa de rum. Sua voz alta e entrecortada parecia ter sido treinada pelo chiado dos cabrestantes. Bateu à porta com um pedaço de pau que usava como bengala, e quando meu pai apareceu, pediu grosseiramente por uma dose de rum. Saborou lentamente, como um sommelier, sem tirar os olhos dos rochedos e da placa da pousada. Esta é uma boa enseada, disse afinal. E o botequim é bem localizado também. Vem muita gente aqui, companheiro? Meu pai respondeu que não, que infelizmente pouca gente aparecia por lá. Então é isso, tornou o homem. Encontrei meu ancoradouro. Aqui, companheiro. Gritou para o rapaz que trazia a carriola. Venha cá e leve meu baú lá para cima. Vou ficar por uns tempos. E continuou. Sou um homem simples, só quero rum, bacon, ovos e aquele quarto lá em cima, para ver os navios passarem. Sabem como vocês podem me chamar? De capitão. Ah, é claro, aqui está. E atirou 4 moedas de ouro pela soleira da porta. Me avise quando eu precisar dar mais, ordenou severo, como um oficial. Mesmo com suas roupas gastas e seu modo grosseiro de falar, não se parecia em nada com um marinheiro de convés. Tinha ares de imediato ou de capitão, acostumado a ser obedecido e a castigar. Seu carregador nos contou que ele chegara na diligência da manhã anterior à hospedaria Royal George e que perguntara por pousadas à beira da praia. Acredito que falaram bem da nossa, e por terem dito que era isolada, tomou sua decisão. Foi tudo o que conseguimos saber sobre aquele hóspede. No geral, era um homem muito calado. Durante o dia, caminhava pela enseada e pelos penhascos, com uma luneta de bronze na mão. À noite, sentava-se num canto da sala, perto da lareira, e bebia uma mistura muito forte de rum com água. Na maioria das vezes, não respondia quando falavam com ele. Apenas lançava um olhar feroz e bufava pelo nariz, como uma sirene no nevoeiro. Nós e os frequentadores da pousada logo aprendemos a deixá-lo em paz. Todo dia, ao voltar de sua caminhada,
Nos perguntava se algum marinheiro havia passado pela estrada. No começo dizia que desejava companhia, mas depois percebemos que sua real intenção era evitá-las. Quando, enfim, algum marujo se hospedava na Almirante Benbow, de vez em quando apareciam alguns para descansar a caminho de Bristol. Ele espiava por detrás da cortina da porta antes de entrar na sala, sempre silencioso como um rato. Ao menos para mim, não havia nada de estranho nisso, pois de certa forma eu compartilhava de suas inquietações. Certo dia, me puxou de lado e me prometeu uma moeda de 4 centavos, todo começo de mês, para que eu ficasse atento a um marujo com uma perna só e que o avisasse imediatamente assim que o visse. Todo começo de mês eu cobrava meu pagamento. Ele simplesmente bufava e me media da cabeça aos pés, mas depois de alguns dias ele repensava e pagava meus 4 centavos, repetindo suas ordens para que eu ficasse atento ao marujo com uma perna só. Nem preciso dizer o quanto esse personagem perneta me assombrava. Em noites de tempestade, quando o vento sacudia os 4 cantos da casa e as ondas rugiam pela enseada, se debatendo nos rochedos, eu o via de 1000 formas, com 1000 expressões diabólicas. Às vezes a perna ia só até ao joelho, às vezes o corte já era no quadril. Outras vezes era uma criatura monstruosa, já nascida com uma perna só, bem no meio do corpo. O pior dos pesadelos era quando ele vinha correndo atrás de mim, pulando cercas e valas. No final das contas, meu salário era pouco para compensar essas fantasias abomináveis. No entanto, mesmo aterrorizado pela imagem do marujo de uma perna só, eu era quem menos temia o capitão, dentre os que o conheciam. Em algumas noites, bebia um pouco além da conta, e então se sentava para cantar suas antigas e grosseiras canções de marinheiro, sem importunar ninguém. Mas em outras, pedia uma rodada de rum para todos na sala, e a plateia amedrontada era forçada a ouvir suas histórias ou fazer coro para sua cantoria. A pousada tremeu muitas vezes com o iô-ho-ho e uma garrafa de rum, com os presentes engrossando o coro e temendo pela própria vida, um cantando mais alto que o outro para escapar de suas broncas. Nessas ocasiões, ele se tornava extremamente desagradável. Batia na mesa, pedindo completo silêncio, tinha ataques de raiva quando lhe faziam alguma pergunta ou quando não faziam nenhuma, pois isso era sinal de que não prestavam atenção. Também não permitia que ninguém saísse da pousada antes que ficasse bêbado o suficiente para dormir. O que mais aterrorizava as pessoas eram suas histórias. Relatos terríveis sobre enforcamentos, marujos condenados à prancha, tempestades em alto mar e sobre as ilhas Dry Tortugas, além de relatos de selvagerias e lugares estranhos nas possessões espanholas no Caribe. Segundo ele, havia passado a vida entre os homens mais perversos que Deus já pôs sobre o mar, e contava essas histórias usando uma linguagem que chocava os ouvintes, quase tanto quanto os crimes que descrevia. Meu pai sempre dizia que a pousada acabaria falindo, pois logo as pessoas deixariam de frequentá-la, sabendo que seriam aterrorizadas, humilhadas e que dormiriam tremendo de medo. Mas eu realmente achava que a presença dele era algo bom para nós. A princípio, as pessoas ficavam amedrontadas, mas em seguida se acostumavam e eventualmente até se divertiam. Era uma boa agitação para a vida pacata da província, e alguns dos homens mais jovens, inclusive, fingiam admirá-lo, chamando de o verdadeiro lobo do mar, sábio marujo e coisas assim. Diziam que era o tipo de homem que fazia a Inglaterra ser temida nos mares.
De certa forma, ele realmente causou prejuízo, pois foi ficando semana após semana e então mês após mês, até que o dinheiro que havia nos dado de início se esgotou. Ainda assim, meu pai nunca teve coragem de cobrar mais. Se sequer mencionasse a questão, o capitão bufava tão alto que parecia rugir e encarava meu pai até que ele saísse da sala. Meu pai fechava-se, revoltava com essas recusas, e estou certo de que o nervosismo e o terror que o capitão causava contribuíram para sua morte prematura e infeliz. Durante todo o tempo em que morou conosco, o capitão nunca trocou de roupas, exceto por umas meias que comprou de um vendedor ambulante. Uma das abas de seu chapéu se desprendeu. Ele o usava mesmo assim, com a aba pendurada e balançando, apesar do incômodo. Me lembro da má aparência de seu casaco, que ele mesmo remendava, e que então já não era mais nada além de retalhos. Nunca enviou ou recebeu carta alguma e não falava com ninguém além de nossos hóspedes. Mesmo com esses, na maioria das vezes, só quando estava bêbado. Quanto ao seu baú, ninguém nunca chegou a vê-lo aberto. A única vez que vi o capitão sendo enfrentado, já perto do fim, foi quando meu pobre pai estava já muito debilitado pela doença que o levaria. O Dr. Livesey veio até a pousada em um final de tarde para vê-lo. Comeu um pouco do jantar que minha mãe havia preparado e foi à sala fumar seu cachimbo até que trouxessem seu cavalo da aldeia, pois não tínhamos estábulo na velha Bamble. Eu o acompanhei e me lembro de observar o contraste que o médico alinhado, culto e de boas maneiras, peruca branca como a neve e olhos negros e brilhantes, causava entre e as pessoas simples e alegres do nosso povoado, mas principalmente o contraste com aquele espantalho imundo, inconveniente e rude que era o nosso pirata, bêbado de rum socando a mesa. De uma hora para outra, o capitão começou a entoar a sua velha cantiga. 15 homens no baú do defunto, iô-ho-ho, e uma garrafa de rum. O diabo e a bebida levaram os outros junto, iô-ho-ho, e uma garrafa de rum. No começo, eu imaginava o baú do defunto idêntico à grande caixa no quarto do capitão, e esse pensamento se juntava aos meus pesadelos, com o marujo de uma perna só. Mas, àquela altura, já nem prestávamos mais atenção na canção. Era uma velha conhecida de todos, exceto do Dr. Livesey, em que o efeito não foi dos melhores. O médico lançou um olhar breve e bastante irritado ao capitão. Depois voltou à sua conversa com o velho Taylor, o jardineiro, sobre um novo tratamento para o reumatismo. Enquanto isso, nosso hóspede se empolgava cada vez mais com sua música e, por fim, deu um sonoro tapa na mesa, como sempre fazia quando exigia silêncio. Todas as vozes cessaram imediatamente, exceto a do Dr. Livesey. Continuou conversando como antes, no mesmo tom e com a mesma duração, pitando seu cachimbo entre uma frase e outra. O capitão o encarou por um tempo. Bateu sua mão novamente, olhou de forma ainda mais dura e, por fim, lançou sua ordem ríspida e grave. Silêncio aí no convés. O senhor falou comigo? Perguntou o doutor. Quando o valentão retrucou com outro berro, confirmando, o médico respondeu: pois lhe digo apenas uma coisa. Se o senhor continuar bebendo dessa maneira, logo o mundo ficará livre de um canalha. O capitão foi tomado pela ira. Ergueu-se num salto, sacou sua navalha e, brandindo a lâmina, ameaçou cravar o doutor na parede. O médico não moveu um só músculo. Impassível, olhando sobre os ombros e usando o mesmo tom de voz, um pouco mais enérgico, para que toda a sala ouvisse, mas ainda calmo e firme, disse: se o senhor não guardar sua faca nesse instante, juro pela minha honra que será enforcado na próxima sessão do tribunal. Seguiu-se uma batalha de olhares, mas o capitão logo capitulou,
Guardou sua faca e sentou-se novamente, resmungando como um cão obediente. O médico continuou: E agora, que sei que há um homem como o senhor em minha jurisdição, esteja certo de que ficarei de olho noite e dia. Não sou apenas médico, também sou juiz. Se eu ouvir meia reclamação contra o senhor, mesmo que seja apenas uma perturbação como foi esta noite, tomarei as medidas cabíveis para que seja preso e expulso daqui, que lhe sirva de aviso. Logo em seguida, o cavalo do Dr. Livesey foi trazido e ele foi embora.